Eu me lembro um dia que eu estava com a minha mãe, e aí minha mãe abriu um ponto de pregação em casa, a situação estava muito ruim lá. Muito ruim mesmo. O meu relacionamento com ela passou a cada dia mais estar mais instável, não havia diálogo, só discussão, eu só gritava e não conseguia conversar. E toda vez que ela falava de Deus para mim, eu ficava assim, meio irado. E aí teve um dia que eu estava com ela na sala, e aí ela sentou, eu sentei, ela começou a falar. Eu falei, se você for continuar a falar, eu vou sair daqui e tal. Ela falou, pode virar as costas, quem não vai virar as costas para mim é Jesus. Aí mudou algo, né? Minha vida inteira eu cresci com a minha mãe dizendo, eu vou fazer por você, eu quero dar o melhor para você, eu te amo, né? Mas chegou um dia que ela falou, eu falei, se você não parar, eu saio. Ela falou, se você quiser sair, você sai. Porque quem não vai sair daqui é Jesus. Eu falei, pera lá, tem alguém maior aqui nessa casa agora do que eu, né? E aí me levou à reflexão, eu me lembro de uma outra ocasião também. Minha mãe abriu esse ponto de pregação e eu arrumava muita briga com esse ponto de pregação, que eu queria parar ele de qualquer jeito. A igreja nas casas incomoda, viu? Tenha certeza disso. Igreja nas casas é algo poderoso. Eu me lembro quando entrou na minha casa. Eu me lembro quando eu estava no meu quarto. Eu me lembro quando o culto estava rolando e eu vinha com a minha moto e ficava estourando assim. Do inferno mesmo, assim. O capetão querendo atormentar os irmãos. E os irmãos davam mais glória a Deus. Glória a Deus! Eu vou entrar com essa moto lá dentro. Igreja nas casas incomoda, é algo poderoso. Foi assim que Jesus entrou na minha casa. Mas o que eu quero te destacar aqui é que eu percebo que Jesus, ele me alcançou, mas ele teve um posicionamento na minha casa. Eu me lembro disso. E o posicionamento que ele teve foi o dia que eu olhei para minha mãe e falei para ela, ou você para com esse ponto de pregação, ou eu saio de casa. Ela falou, tudo bem. Eu falei, você vai parar? Ela falou, não, você vai sair. Falei, quê? Ela falou, pode pegar suas coisas e sair. Jesus não sai mais dessa casa aqui nunca mais. Ele é o que eu tenho de mais importante na minha vida, filho. Um dia você vai entender isso. E eu falei, meu Deus, que amor é esse, né? Me trocou agora, fui trocado. Mas eu me lembro dessas coisas, amados, e eu não estou dizendo que eu estou aqui porque na verdade eu acredito que existe uma predestinação, existe algo da parte de Jesus para nós, existe muitas coisas que envolvem a nossa casa, a nossa família. Mas eu posso te garantir, amado, que a vontade de Deus na nossa vida é ser o primeiro, amém? É ser o primeiro, por mais que tudo que a gente ama os nossos filhos, a nossa esposa, nós amamos ser família de Deus, igreja, mas o Senhor, Ele deseja ser o primeiro. O Senhor deseja ser o primeiro na nossa vida. Mas é importante você entender que se hoje Ele ainda não é o primeiro, né? Quando Ele me conheceu, ou quando Ele te conheceu, talvez Ele também não era. E é importante você entender que Ele não deixou de agir na sua vida, amém? Então, o fato dele ser o primeiro é um fato de maturidade, amém? É de crescimento. Pô, Senhor, é crescimento. Crescimento no Senhor é compreender algumas coisas. Então, premissa que a gente tem falado a semana passada, estamos falando hoje também. Hoje se chama sementes de bênção, né? O tema dessa mensagem. Quando se fala de premissas, nós vemos duas palavras hebraicas envolvidas no Antigo Testamento. Então nós estamos falando daquilo que está escrito. A primeira palavra é bikur, que significa o primeiro fruto, amém? Então a maneira de eu reconhecer Deus, né, o nosso Pai como primeiro, é reconhecer os primeiros frutos. A segunda palavra é reshit, que significa primeiro ou principal. E a questão é que o Pai é o principal na sua vida, amém? O Pai é o principal na sua vida. E a terceira palavra que nós vemos, que é uma palavra grega, que já não está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, é a parte que significa primeiros frutos. Essa palavra ela é citada 9 vezes no Novo Testamento. E principalmente ali em Romanos. Eu vou ler um pouquinho mais para frente com vocês.
Mas eu quero que você entenda aqui nesse começo de mensagem introdutório a respeito de primícia, quais são os preceitos da primícia? Quais são os preceitos? As primícias, ela tinha lá atrás, entenda o que nós estamos fazendo aqui no final deste ano, porque é muito semelhante a isso. As primícias, ela tinha lá atrás, né, os preceitos levíticos, acerca dessa questão, tinha qual objetivo? Tinha um objetivo, o propósito de relembrar os homens de todas as coisas boas. Amém? Qual que era o objetivo? Relembrar o homem de todas as coisas boas. Eu quero que você termine o seu ano de 2018 e comece o seu ano de 2019. Relembrando de todas as coisas boas que você recebeu este ano. De todas as pessoas maravilhosas que Deus colocou no seu caminho, de todos os conselhos, de todo o suprimento que Ele enviou nos dias mais difíceis. O seu pai esteve lá. Jesus esteve lá. Você lembra disso? Você lembra do seu filhote que nasceu, né? Filhinho, nenenzinho. Das bênçãos que recebemos. E diante disso, o objetivo não era somente trazer à memória, lembrar as coisas boas que aconteceram. Mas o preceito levítico era trazer as coisas boas que aconteceram acompanhado de gratidão. Amém? Você pode dizer aí no seu lugar: obrigado, Jesus, obrigado pela minha família, obrigado por estar aqui, obrigado pela saúde que eu tenho, obrigado por me dar força, por me sustentar. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que tem feito, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. E essa prática, amados, é uma prática saudável. Uma prática que nós desejamos neste final de ano ingressar com cada vez mais velocidade. Porque aquele que nos confere todas as coisas, ele deveria ser reconhecido pelos beneficiários. O que é isso? Quem trabalha aqui? Alguém trabalha aqui? Alguns são empreendedores, outros não. Mas essa prática de relembrar as coisas boas e te levar à gratidão, ela tem como objetivo o reconhecimento da vida dos beneficiários, de você olhar para aquele que te concedeu o seu trabalho e dizer: Senhor, eu te agradeço vamos supor que o Alex me concedeu um trabalho, então eu digo: Senhor, eu te agradeço pela vida do Alex, pelo Senhor ser no Alex, amém? Pelo Senhor conduzir o coração do Alex a abrir essa porta para mim, e começar a entender como que as coisas acontecem. Se existe um beneficiário, né? Nós sabemos que tem Holy Fest, que tem um jovem aqui que já foi abençoado, amém? Teve um adulto, um casal que falou: eu não vou, mas eu vou abençoar a vida de um jovem para que ele vá. Existe um beneficiário, amém? Então é um jovem olhar para isso e falar: existe um Deus que moveu o coração desse beneficiário a meu favor. Gratidão, obrigado, Senhor. Obrigado. Então, quando se fala de primícias, que é o que nós estamos falando nesses dias, as primícias eram ofertas de vários tipos, mas ela tinha esse objetivo comum, o objetivo de levar o coração do homem a agradecer, a levar o coração do homem a se lembrar das coisas boas, a se lembrar o coração do homem em relação ao beneficiário da pessoa no qual tem suprido, movido pelo Senhor. E aí, o que acontecia, amado, com essas premissas que eram de diversos tipos? Essas premissas, né, uma certa porção daquilo que era ofertado. Eu quero ler com os irmãos, abre para nós lá para ficar um pouquinho mais claro. Êxodo 23, 16. Êxodo capítulo 23. Tu és bendito, Jesus. Êxodo 23, 16. Vamos ler até o 19. Diz assim: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho,
que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás sangue do meu sacrifício com pão levado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O que nós entendemos, né? Logicamente com um contexto. Eu estou trazendo uma base, alguns versículos para a igreja. Mas entendemos que parte, né, uma certa porção desse sacrifício era sacrificado, amém? A outra parte desses sacrifícios, ela era usada pelos sacerdotes. Então era levada as primícias, diante das primícias parte era sacrificado e parte era usado pelo sacerdote, amém? Tem sacerdote aqui, sim ou não? Amém? Somos sacerdotes de Cristo Jesus, nação santa. Mas o que nós entendemos, amados, por que esses sacerdotes ficavam com parte disso? Porque eles eram responsáveis por deveres religiosos. Eles tinham o seu dia a dia ocupado. E diante da sua ocupação, eles não possuíam alimento para si mesmos. Então, como que eles eram mantidos? Eles eram mantidos através das primícias, amém? Hoje, quando nós olhamos, amado, ministerialmente, nós vemos alguns pastores, alguns obreiros, alguns homens de Deus que trabalhavam tempo integral na obra, de manhã, de tarde, de noite, e de repente este deixa de trabalhar na obra, para voltar para um trabalho secundário. Nós vemos que o que falta para essa pessoa, ou o que falta para essas pessoas, é as primícias, amém? Para manter eles, assim como o Senhor sempre manteve, e mantém até os dias de hoje, amém? Eu quero ler um texto muito especial com os irmãos, dando um exemplo também da importância das primícias na história da igreja. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. O que aconteceu em 2 Reis, capítulo 4, amado, em um tempo de apostasia em Israel, Eliseu, em certa ocasião, ele sobreviveu em face do pão feito pelas primícias, amém? Olha o que diz aqui, 42 ao 44. E um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Diga, pães das primícias. Amém. 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Sobrou é a palavra da Dona Rose, sobejou, Dona Rose. Toda vez que eu leio isso, vem à memória a Dona Rose, tá? Essa verdade sobre a vida dela. Então o que nós entendemos aqui, amado? Nós entendemos que neste momento Eliseu, ele sobreviveu. Ele estava num momento muito difícil da vida dele, e o que levou ele a sobreviver? Foram os pães feitos pelas primícias. O Senhor usou essas primícias. E até, por que eu estou te dizendo isso? Porque até o dia de hoje, eu quero que você acredite nisso. Nós estamos com a nossa oferta de primícia, amém? Quero que você acredite nisso, amado. O pensamento, inicialmente, ele é um pensamento meio que entre eu e Deus. Senhor, eu quero consagrar a minha oferta, amém? A minha oferta ao Senhor. E quando eu consagro, toda a minha finança é consagrada, amém? Meu ano de 2019 é consagrado ao Senhor. Diante de uma verdade espiritual que nós temos estudado. Mas quando nós trazemos essa consagração, você precisa entender que não para aí. O relacionamento do Pai, de Jesus Cristo, não está somente entre eu e Ele, ou eu e você.
mas é uma família de Deus. O Senhor, Ele está construindo a nova Jerusalém, é pedra sobre pedra, amém? E o que nós mais vemos na Bíblia, quando se fala de primícia, amados, é que quando as pessoas que entendiam o princípio do reino, e elas entregavam essa primícia não somente estava para com a vida daquele que entregou e para com Deus, mas outras pessoas, como principalmente profetas e sacerdotes, eram extremamente abençoados por essas primícias, amém? O que eu quero que você entenda aqui, é que quando se fala do que nós estamos falando, é que você saiba que as bênçãos do Senhor está sobre a sua vida, sobre a vida daquele que está sentado à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás de você, sobre a sua casa, amém? Amém? Aquilo que está sobre a sua vida está abençoando outras pessoas também. Aquilo que está sob a sua confiança está abençoando outras vidas também, assim como abençoou a vida de Eliseu. Nós vemos alguns usos de primícias figurados, como por exemplo em Hebreus 11:16. Em Hebreus 11:16 diz que os patriarcas hebreus foram as primícias da nação judaica. Ele está dizendo assim, que os patriarcas hebreus foram aqueles que consagraram aqueles que viriam, amém? É um sentido figurado, mas ele está dizendo que a partir daquele, outros foram abençoados. Diz assim em Hebreus 11:16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Isso também Deus não nos envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Nesse versículo nós estamos vendo justamente isso, os patriarcas hebreus. Quando a gente fala de Abraão, quando a gente fala daqueles que estão lá atrás, né, nós falamos que Abraão é o nosso pai nós somos consagrados por isso, amém? Nós vemos em Jeremias, coloca para nós, Jeremias 2:3. Em Jeremias 2:3 diz que os hebreus foram as primícias do cultivo de Deus entre a humanidade e o povo gentil. Em Jeremias 2:3 diz: então Israel era santidade para o Senhor, amém? Está dizendo assim, havia alguém ali que era santo, Israel. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que nós vemos aqui? Nós vemos que havia alguém que santificava posteriormente os gentios. E Jeremias está dizendo que o povo de Israel são esses, um povo tão especial para o Senhor. Em Romanos 8:23, se você quiser marcar, eu quero te mostrar a primícia do Espírito, amém? Semana passada nós vimos a primícia do Pai, sim ou não? O Pai entregou o seu primeiro, o seu Filho, por nós. Ele entregou a sua primícia. Antes de vir o segundo, que era eu e você, Ele entregou o primeiro, que foi o Filho. Mas quando nós olhamos para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, em Romanos 8:23, nós vemos também que existe primícia aqui. E diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Amém? Nós recebemos as primícias do Espírito também. O que nós consideramos até aqui, amado? Nós consideramos o estilo de vida dos céus aqui na terra. É a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui na terra. E diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do corpo. E como é que funciona isso para nós, amados? Isso funciona da seguinte forma: primeiro nós recebemos as primícias, é a ativação dos dons, amém? Ativação dos dons. Pega na mão do irmão que está do seu lado aí, curva a sua cabeça, você vai orar por ele agora. Existe uma primícia
de Deus sobre a vida da igreja. Você vai orar pelos dons do Espírito na vida dessa pessoa, o Espírito que fortalece. Ora por ela, declara da direita e da esquerda: Pai, em nome de Jesus, nós temos as premissas do Espírito sobre nós, e nós oramos uns pelos outros, para ativar os dons do Espírito, para ativar, Senhor, o dom da fé, a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e clamamos: ativa as premissas que foram derramadas e entregues a nós, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus. Tu és bom, Tu és bendito. Nós amamos a atual presença habitadora do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para as premissas, amado, nós vemos que o próprio Jesus é a premissa da ressurreição. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: você tem a vida eterna em Cristo Jesus, irmão. Sabe por que você tem a vida eterna, irmão? Sabe por que você tem a garantia da ressurreição? Porque Jesus ressuscitou primeiro, Ele é a nossa premissa. E porque Ele ressuscitou, todos nós nele vamos ressuscitar também. Quando nós olhamos para o reino de Deus, isso que nós estamos compartilhando aqui é algo tão precioso, é um princípio assim tão valioso, tão especial para o reino, amado, que você vai perceber que sempre existe uma participação única, principal, inicial, que todo o restante é abundado por isso depois. E se hoje nós temos essa ressurreição, é o próprio Jesus Cristo a nossa premissa, garantindo a ressurreição de todos os, olha o que está dizendo aqui, ó, no finalzinho, ó, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós recebemos a premissa em Jesus e hoje nós somos redimidos nele. Aleluia, aleluia, amém. Essa é uma mensagem que eu não quero estender muito, mas eu quero que ela vá ganhando sabor, que ela vá ganhando peso até a próxima semana. Mas quando se fala de premissa, que isso fique muito claro, muito estampado no seu coração, que a premissa são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas, amém? As premissas são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas. Então, sendo assim, o que pode ser as premissas? Pode ser os primeiros frutos de uma colheita, pode ser os seus primeiros minutos do dia acordado, pode ser os seus primeiros minutos do ano, pode ser os primeiros frutos dessa colheita, a primeira cria de um animal, como nós vemos na palavra de Deus, pode ser o primeiro filho de um casal, onde eu entrego ao Senhor, entrego como premissa, abençoando toda a minha família, os filhos que virão. Pode ser o meu primeiro salário, Senhor, eu recebo esse meu primeiro salário e ele é uma premissa, Senhor, eu consagro ao Senhor, eu reconheço que o beneficiário que me contratou foi o Senhor que moveu, e eu quero te ofertar. Então, quando se fala de premissas, amados, ela está no termo de elementos aonde você tem a oportunidade de dizer no mundo espiritual, amém? Lembra de Adão e Eva? O que era lá na árvore? Lá você pode comer de todas as árvores, menos dessa, menos da do conhecimento do bem e do mal. Mas o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo que Adão e Eva, eles podiam julgar os peixes, eles podiam dominar os animais, eles estavam no controle da terra, havia autoridade sobre a vida de Adão e Eva, amém? Mas Deus estava dizendo, né, em outras palavras, acima dessa autoridade que eu te dou nessa terra,
existe uma autoridade maior e você reconhece isso. No mundo espiritual. E quando nós olhamos nesse mundo espiritual, amados, nós vemos que toda vez que eu tenho a oportunidade de colocar o Senhor como primeiro, quando eu tenho a oportunidade de honrar o Senhor, né, como diz lá em Provérbios, nós vamos ler também um pouquinho mais para frente. Mas honrar o Senhor com as nossas premissas, com os nossos primeiros frutos. O que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos que os judeus, amados, eles dedicavam as suas premissas a Deus. Tudo que era premissa na vida dele já tinha um rumo. Se você quer meditar sobre algo nessa palavra, medite o que é primeiro na sua vida, né? Eu não estou dizendo que é o primeiro se é Deus ou é o seu filho, não é isso. Eu estou dizendo assim, medita a entender assim, quando durante o meu dia a dia eu tenho oportunidade de primeiras coisas acontecerem na minha vida. Porque esses são os momentos que nós podemos honrar o nosso Senhor, que nós podemos honrar Jesus Cristo na nossa vida, que nós podemos exaltá-lo. Essa era uma forma, amado, muito utilizada lá atrás e que nós estamos trazendo hoje, fortalecendo os nossos últimos cultos do ano. Uma forma de agradecer a Deus pelo seu sustento, amém? O Senhor tem te sustentado até aqui? Eu acredito que sim, não somente nós, como tem nos usado, tem abençoado 13, 15 famílias, né, Alex? Vamos ter um ano de 2019 ainda muito maior. Glória a Deus pela tua vida, pela tua família. Que esse quilo do amor venha somente crescer, que muitas outras famílias venham ser sustentadas pelo Senhor também. Eu acredito nisso. É uma forma, amado, de nós entendermos e aprendermos que a provisão vem dele. E que nós reconhecemos que é dele. Porque se eu digo que vem dele, mas eu não reconheço como primeiro, aí nós vimos lá semana passada o coração e a boca, né? São dois instrumentos que mostram em relação à nossa direção que o Senhor está nos dando. Quando nós falamos de festa das premissas, talvez você saiba ou não, qual que era a promessa de Joel? O que aconteceria em Joel? O que aconteceria com os velhos? O que aconteceria ali com os jovens? Quando Jesus ele partiu, e os discípulos estavam afoitos, querendo falar dele por todo o feital. E aí ele falou, ei, não vai ainda não. Não vai ainda falar de mim não, espera acontecer algo. O que era que ia acontecer? Um grande avivamento. Era o dia de Pentecoste, amém? A palavra de Deus diz que eles estavam sentados, todos reunidos em um só lugar. O Espírito desceu, amém? E tiveram uma experiência sobrenatural. Um dos maiores mover que a palavra de Deus registra, onde nós recebemos o Espírito habitando em nós, uma promessa, habitação. Agora não é mais visitação, agora é habitação. Ele veio no dia de Pentecoste. Sabe o que é a festa de Pentecoste? Diga comigo, a festa das primícias. O Senhor escolheu trazer a promessa dele para o seu povo. O Senhor escolheu batizar a igreja dele, dizendo: essa será a nova Jerusalém. Aleluia! Ele escolheu um dia específico para mover, para batizar, para 3.000 almas naquele momento se converterem a Ele. Sabe que dia? No dia que as pessoas estavam reunidas entregando as primícias. É um princípio do reino precioso. Precioso. Talvez alguns podem olhar para isso e falar: mas Jesus é maior. É maior. Com certeza é maior do que tudo isso. Mas se você deseja aprender de Jesus, você vai entender o que reina, o que rege esse reino de Jesus. Vai entender os princípios do Pai, vai entender os princípios do Espírito.
vai entender como que as coisas acontecem, e diante dessas coisas você vai perceber que sim, a história foi marcada, que sim, muitas coisas aconteceram. Mas que momentos foram esses? Quando nós falamos que nós vamos fazer aqui, amados, no final do ano, nós vamos entregar o Senhor, não é porque vamos inventar algo para fazer que não tem para fazer nada no ano novo mesmo, vamos passar junto aqui, não é isso. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando, nós vivemos um ano de 2018, às vezes não tão bom para todo mundo, às vezes não tão fácil para todo mundo. Talvez você passou um momento aí que você está até bem agora, mas no decorrer do ano, só você sabe. Mas se você pode olhar para o seu pai e dizer: pai, eu quero o meu 2019 contigo, muito melhor, eu quero descanso, eu quero paz, Senhor, eu quero que o teu Espírito me governe, me direcione, é isso que eu quero para a minha vida. Se é isso que você almeja, esse é o momento que a igreja dele, onde ele é o cabeça, onde Jesus é o cabeça, está dizendo: vem viver, vem entregar os seus dias, vem entregar a sua família, vem entender que um dos maiores moveres que aconteceu foi em algo semelhante. Foi no momento onde os corações, e o que eu digo semelhante, amados, é corações gratos ao Senhor, dizendo: eu sou grato, Senhor, pela colheita, eu sou grato pelo teu agir, eu sou grato pelas tuas bênçãos, eu sou grato pelo teu amor. Aleluia, Jesus. O Pentecoste era conhecido como a festa dos primeiros frutos, porque nesse dia os judeus ofereciam um melhor das premissas escolhidas a Deus. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Mas para que servia aquele dia no qual os judeus apresentavam o melhor da colheita a Deus? Servia para lembrar que todo sustento e alimento vem de Deus. Todo sustento, todo alimento vem de Deus. E quando nós falamos de primícias, amados, é isso que nós queremos trazer à memória. Quero chamar o pessoal da banda aqui, pode vir, pessoal, aqui para a gente finalizar. Porque e esse trazer à memória esse lembrar que o sustento vem do Senhor, que o alimento vem de Deus, é uma maneira que nós possamos direcionar ao Senhor. Abre para nós, por favor, Cícero, Provérbios capítulo 3, versículo 10. Vocês sabem aquela situação de aniversário bem constrangedora, que é o primeiro pedaço do bolo? É uma situação muito difícil, né? Todo mundo quer, puta, bem que podia ser para mim. É uma situação que nem sempre sai feliz. Mas o que significa esse momento? O primeiro pedaço do bolo. Quando nós fazemos aniversário e cortamos o bolo, nós temos o hábito de dar esse primeiro pedaço para alguém, principalmente para uma pessoa que amamos, né? Damos o primeiro pedaço para uma pessoa que amamos. E por que nós damos esse primeiro pedaço para a pessoa que amamos? Como forma de gratidão e carinho, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós damos esse primeiro pedaço de bolo como forma de gratidão e carinho por aquilo que aquela pessoa representa na nossa vida. Quando nós falamos das festas, das primícias, quando nós falamos do nosso culto das primícias que nós teremos agora dia 31, o entregarmos as primícias da nossa renda ao Senhor
princípio de honra a quem muito amamos, amém? Olha o que diz Provérbios 3:10. Volta um, por favor. 3:9. Diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinhos os teus largares. Amém?